Jamais iria imaginar que a pessoa que eu mais confiava pudesse me humilhar daquela maneira, na frente de toda a minha família. Aquela reunião de domingo parecia mais uma armadilha do que um encontro de parentes. Minha esposa, Ana, sempre foi conhecida pelo seu jeito controlado. Mas naquela tarde, ela mostrou um lado que eu desconhecia completamente, cruel, impiedoso e fria como o gelo. Tudo começou com uma conversa banal na sala, onde os parentes compartilhavam histórias e risadas. Eu estava tranquilo, achando que aquela seria mais uma tarde comum. Ana, ao meu lado, parecia quieta, mas com os olhos fixos em mim, como se planejasse algo. Eu não fazia ideia do que viria a seguir. Ela esperou o momento exato, quando meu tio começou a falar de uma conquista minha recente no trabalho. E, de repente, ela interrompeu com uma voz firme e sarcástica. É mesmo? Porque eu acho que tem muito mais coisa por trás disso que ele não quer contar. O silêncio tomou conta da sala. Todos olharam para mim e eu me senti como se tivesse sido atingido por um golpe invisível. A humilhação cresceu quando Ana continuou revelando detalhes íntimos e pessoais da nossa vida que eu jamais pensei que ela usaria contra mim, muito menos diante de tantas pessoas que respeitam e amam minha família. Ela falou de falhas, de erros que eu cometi, de momentos difíceis que pensei ter superado. Eu tentei manter a calma, fingindo não me importar, mas a dor no meu peito era intensa. Como ela podia ser tão cruel? Eu me sentia exposto, vulnerável, como se ela tivesse arrancado minha máscara na frente de todo mundo. Minha mãe, visivelmente constrangida, tentou mudar de assunto, mas Ana parecia determinada a continuar. Meu melhor amigo, que estava presente, lançou-me um olhar preocupado. Eu sabia que aquela situação ultrapassava qualquer discussão de casal. Aquilo era uma humilhação pública, um ataque pessoal. E o pior, não conseguia entender o motivo daquilo naquele momento. Após a reunião, eu estava devastado. Voltei para casa em silêncio, sem saber o que dizer ou fazer. Ana não falou comigo. Ela parecia satisfeita, quase vitoriosa. Eu, no entanto, sentia o peso daquela vergonha que me acompanharia por muito tempo. Mas, acima de tudo, havia uma pergunta, martelando na minha cabeça. Por que ela fez aquilo? O que eu fiz para merecer tamanha humilhação? Eu precisava entender para poder reagir, para não deixar aquilo passar em branco. Antes de continuar, se você está gostando dessa história e quer acompanhar cada detalhe da vingança que vai acontecer, não esquece de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso ajuda muito a trazer mais histórias como essa para você. Eu estava decidido a não ser apenas a vítima daquela situação. Aquela humilhação não ficaria impune. Mas para isso, eu teria que ter paciência e inteligência. A vingança, quando chega, deve ser inesperada e definitiva. Nos dias que se seguiram, tentei conversar com Ana, mas ela simplesmente evitava o assunto. Era como se nada tivesse acontecido, ou pior, como se ela estivesse satisfeita com a dor que causou. Eu me sentia cada vez mais isolado, preso numa casa que antes era o meu porto seguro. Minha cabeça fervilhava de perguntas e sentimentos contraditórios. Raiva, tristeza, confusão. Como alguém que prometeu amor e parceria podia me transformar em alvo de humilhação pública? A sensação era de estar perdido numa tempestade sem rumo. Mas uma coisa ficou clara para mim. Eu não podia deixar que ela continuasse me destruindo assim aos poucos, sem piedade. Precisava descobrir o que estava por trás daquela atitude tão cruel, porque aquilo não podia ter sido apenas uma explosão de raiva momentânea. Foi então que comecei a observar os mínimos detalhes, mensagens apagadas do celular, encontros misteriosos, sorrisos disfarçados. Ana estava mudando, e não para melhor. Havia algo, ou alguém, que eu ainda não conhecia, mas que influenciava o comportamento dela. Eu não queria acreditar, mas aos poucos, as evidências começaram a se encaixar como peças de um quebra-cabeça sinistro. Ana estava distante e parecia esconder um segredo que, se fosse descoberto, poderia explicar aquela humilhação brutal. Com o coração apertado, decidi que precisava investigar, mesmo que isso significasse mexer numa ferida dolorosa. Eu não
Podia mais ficar parado, esperando que ela me destruísse emocionalmente. Eu precisava agir e rápido. Naquela noite, com o celular dela em mãos, descobri conversas que me deixaram gelado. Trocas de mensagens com um homem desconhecido, palavras carregadas de segredos, encontros marcados às escondidas, risadas que não eram para mim. A verdade começou a surgir com uma clareza cruel. Ana me traiu. E a humilhação na reunião não. Fora nada mais do que uma maneira sádica de jogar tudo na minha cara para me ferir da forma mais profunda possível. Era difícil acreditar que a mulher com quem eu construí tantos planos, que dividiu tantos sonhos comigo, pudesse me destruir assim. Mas a dor da traição era ainda pior do que a humilhação pública. Se você quer ver como essa história vai virar de cabeça para baixo e como eu vou fazer essa vingança que vocês tanto gostam, já deixa o like e se inscreve no canal agora. Prometo que vem coisa forte pela frente. Nas semanas que se seguiram, comecei a reunir provas com cautela. Não queria agir por impulso. Sabia que a vingança precisava ser perfeita, calculada e dolorosa. Cada mensagem, cada encontro descoberto era uma facada no meu peito. Mas eu mantinha a máscara de controle. Ana continuava agindo normalmente diante dos outros, fingindo que nada havia acontecido. Mas dentro de casa, o silêncio entre nós era uma guerra silenciosa, onde nenhum dos dois dava o braço a torcer. Eu a observava, estudava seus passos, esperando o momento certo para agir. Meus amigos começaram a perceber minha mudança. De um homem tranquilo e confiante, eu havia me tornado alguém fechado, com uma raiva contida e um olhar que não escondia mais a dor. Mas ninguém sabia exatamente o que eu carregava por dentro. Certa noite, enquanto Ana dormia, eu revirei nossos pertences. Foi então que encontrei um envelope escondido no armário dela. Dentro, fotos nossas em momentos felizes, riscadas e marcadas com palavras cruéis escritas à mão. Aquilo era a confirmação do que eu já sabia. Aquela mulher não sentia mais nada por mim. A traição não era apenas física, era uma guerra psicológica, uma tentativa de me destruir emocionalmente. Mas eu não ia deixar isso acontecer. Era hora de preparar meu plano, um que ninguém iria prever. Antes de colocar tudo em prática, decidi confrontá-la. Mas não da forma tradicional. Eu precisava fazer ela sentir o que eu senti, mostrar que humilhar alguém não sai impune. O jogo estava só começando, e eu estava preparado para virar o tabuleiro. Enquanto isso, mantive a calma diante da família, fingindo que tudo estava bem. A hipocrisia me corroía por dentro, mas eu sabia que aquele era o palco perfeito para minha vingança. Ana não fazia ideia do que eu planejava. O próximo encontro familiar estava marcado para um mês depois. Eu sabia que era a oportunidade perfeita para dar o próximo passo. Aquela reunião não seria apenas uma festa. Seria o cenário para minha resposta definitiva. No fundo, uma parte de mim ainda sentia a dor da traição, a tristeza da humilhação, mas a outra parte crescia em determinação, alimentada pelo desejo de justiça. Hannah me subestimou, e isso seria seu maior erro. Se você está acompanhando essa história até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a parte da vingança que vai vir agora. Vai ser épico. Chegou o dia da reunião familiar. O clima estava tenso, mas eu me mantinha calmo, com um sorriso discreto que escondia toda a tempestade que eu carregava por dentro. Ana, ao meu lado, parecia alheia, confiante demais, talvez achando que o passado estava enterrado. As conversas fluíam, as risadas ecoavam, e eu observava cada gesto dela, cada olhar trocado com familiares, tentando encontrar alguma fraqueza, algum sinal de que ela desconfiava do que eu estava planejando. Foi quando a hora do jantar chegou e as atenções se voltaram para mim. Eu já havia preparado tudo para o momento exato. Ao me levantar, anunciei calmamente que tinha algo importante para falar, pedindo silêncio na sala. Todos se entreolharam curiosos. Então comecei a contar a história da última reunião, como eu havia sido humilhado publicamente por alguém que eu amava e confiava. Descrevi cada palavra cruel, cada olhar que cortava minha alma, cada instante em que me senti pequeno diante de todos. Os rostos começaram a mudar,
A surpresa e o choque tomaram conta. Ana ficou pálida. Seu sorriso arrogante desapareceu. E por um momento, a sala mergulhou em um silêncio pesado. Eu podia sentir os olhares dos meus familiares se voltando para ela, mas minha vingança não parava por aí. Pedi para que todos assistissem a um vídeo que eu havia gravado secretamente. Conversas dela com o outro homem, mensagens que comprovavam a traição, imagens que mostravam encontros às escondidas. Ana tentou negar, mas as provas eram incontestáveis. A humilhação que eu sentira meses atrás agora estava sendo devolvida a ela, de forma ainda mais devastadora e pública. Era a minha vez de dominar o palco, de ser ouvido, de ser respeitado. Ela tentou sair da sala, mas minha mãe a impediu, exigindo explicações diante de todos. Knaya coçada começou a chorar, tentando se justificar, mas suas palavras soavam falsas e vazias. Eu sentia a vitória crescendo dentro de mim, a justiça sendo feita, mas sabia que a vingança final ainda estava por vir. Ana havia subestimado minha força, e eu não faria isso de novo. Antes de continuar, se você está curtindo essa reviravolta e quer ver como essa história termina, não esquece de se inscrever no canal e deixar seu like. A parte mais impactante está por vir. Após o escândalo, Ana ficou isolada no quarto da casa da minha família. Todos ainda estavam em choque, e o clima no ar era de mistura entre alívio e tristeza. Eu, porém, sentia que a justiça estava sendo feita, mesmo que o preço fosse alto para todos nós. Mas a vingança verdadeira ainda não estava completa. Eu precisava garantir que Ana não pudesse se esconder da responsabilidade, que ela sentisse o peso das consequências para sempre. Ela não poderia simplesmente desaparecer e fingir que nada aconteceu. Com a ajuda discreta de alguns familiares, consegui acesso a documentos e provas que ela havia tentado esconder, como despesas suspeitas e mensagens trocadas com terceiros. Descobri que ela não só me traiu emocionalmente, mas estava envolvida em um esquema que poderia comprometer nossa estabilidade financeira. Era hora de agir, mas de uma forma ainda mais impactante. Eu comecei a planejar uma ação que não apenas exporia a traição dela, mas que a fizesse perder tudo o que ela acreditava ter conquistado comigo. Enquanto isso, Ana tentava reconstruir sua imagem dentro da família, pedindo perdão e tentando justificar suas atitudes. Mas as feridas eram profundas demais, e ninguém estava disposto a lhe dar outra chance tão fácil. No fundo, eu sentia uma mistura de tristeza e alívio. Tristeza pelo fim daquilo que foi um casamento, mas alívio por finalmente poder respirar, sem a sombra da traição e da humilhação constante. Minha vingança tomava forma, e eu sabia que o próximo passo seria decisivo. Eu queria que Ana entendesse de uma vez por todas que mexer comigo tinha um preço altíssimo. Aquela guerra silenciosa estava chegando ao seu auge, e eu estava pronto para dar o golpe final que ninguém esperava. Ana iria pagar por tudo, mas de um jeito que ela jamais esqueceria. Se você quer acompanhar essa vingança até o fim, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. A parte final vai surpreender você. Prepare-se para a próxima parte, onde tudo vai explodir e o desfecho será inesquecível. O plano final não poderia ser apressado. Era preciso que tudo estivesse perfeitamente organizado, que cada peça da verdade fosse encaixada com precisão cirúrgica. Eu precisava garantir que Ana não tivesse a menor chance de escapar, negar ou manipular a situação novamente. Passei noites em claro, montando uma apresentação detalhada, um arquivo que continha todas as mensagens que ela trocou, as gravações dos encontros secretos, fotos, documentos financeiros que indicavam seus esquemas para tirar vantagem do casamento, até testemunhos anônimos que eu consegui reunir com pessoas que haviam desconfiado dela. Cada elemento era uma peça do quebra-cabeça da traição e da manipulação. Eu queria que cada rosto presente naquele encontro sentisse o impacto, para que não sobrasse dúvidas sobre quem realmente ela era. Minha raiva foi canalizada em cada slide, em cada palavra, em cada evidência que eu expunha. Com muita cautela, enviei convites personalizados para os membros mais próximos da família, aqueles que poderiam influenciar decisões e que tinham o poder de desfazer o dano que Ana tentava ocultar.
tudo sob a desculpa de uma conversa séria para esclarecer assuntos pendentes. O local escolhido foi uma sala privativa em um restaurante discreto, onde ninguém desconfiaria do verdadeiro motivo da reunião. Queria que todos estivessem confortáveis, mas atentos e, principalmente, que Ana não tivesse espaço para fugir. Quando os convidados chegaram, percebi olhares curiosos e tensos. Ana apareceu com seu semblante habitual de superioridade, talvez acreditando que ainda controlava a narrativa. Ela não fazia ideia do que estava por vir. Eu comecei a reunião com calma, falando do quanto aquela situação havia me destruído emocionalmente, das humilhações sofridas e da traição inesperada. Minha voz estava firme, mas carregava uma tristeza que não podia ser ignorada. Então, um a um, comecei a exibir as provas. As mensagens que ela enviou às escondidas, as fotos dos encontros, as gravações onde sua voz traía o tom sincero que tentava demonstrar. A cada slide, a expressão dela mudava. O sorriso sarcástico se desmanchava. A confiança sumia como areia entre os dedos. Mostrei também os documentos financeiros que comprovavam seu plano de se beneficiar às minhas custas, tentando manipular a distribuição de bens e colocando em risco o futuro da família. Isso não era apenas uma traição emocional, era uma tentativa de destruição total. Enquanto eu falava, percebi os sussurros e olhares entre os familiares, a incredulidade misturada com a decepção. Alguns se aproximaram, confirmando que já desconfiavam, mas tinham medo de falar. Agora a verdade estava exposta, impossível de ser ignorada. Ana tentou interromper, negar, explicar, mas suas palavras soavam vazias, desesperadas. Ela perdeu o controle, os olhos lacrimejando, o rosto vermelho. Aquela mulher que humilhou publicamente o marido, que destruiu a confiança, estava ali, frágil e derrotada diante de todos. Um dos membros mais influentes da família, um tio que sempre fora uma figura de respeito e decisão, levantou-se com autoridade. Ele declarou com voz firme que Ana não só seria afastada das decisões familiares, como também que seria excluída do testamento e de qualquer benefício financeiro relacionado ao patrimônio. O golpe foi duro e irreversível. A sala ficou em silêncio absoluto por alguns segundos, como se o mundo tivesse parado. Ana não tinha para onde correr, nem como argumentar. Sua própria família a condenava. Eu senti uma onda de alívio e justiça me invadir, mas mantive a compostura. Não queria que aquilo parecesse apenas vingança, mas um retorno do equilíbrio. Afinal, quem causa dor e destruição deve arcar com as consequências. Antes de encerrar, olhei fixamente para Ana e disse: "Você me humilhou, me traiu e tentou me destruir. Mas não sabe com quem está lidando. Quem foi ferido sabe a dor, e quem fere deve estar preparado para pagar um preço muito maior." Enquanto as pessoas começavam a se dispersar, eu pude notar o olhar vazio dela, o silêncio que a consumia, a certeza de que aquele capítulo da vida dela estava encerrado e da pior maneira possível. Naquele momento eu não sentia ódio, mas uma paz amarga, a sensação de que a justiça havia sido feita. Eu estava livre da sombra da humilhação e da traição, e Ana carregaria para sempre o peso do que causou. E se você está acompanhando essa história até aqui, não esquece. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações, porque o desfecho final vai te surpreender muito. Os dias após a reunião foram longos e silenciosos, como se uma sombra pesada tivesse caído sobre toda a família. Ana desapareceu de repente das redes sociais, evitava contatos, e até mesmo os mais próximos sentiam a tensão no ar. Não era apenas o fim de uma fase, era o fim da vida que ela havia construído ao meu lado, porém eu sabia que a batalha ainda não havia acabado. Ana, apesar de humilhada, ainda tentava mover suas peças no tabuleiro da vida como uma última, cartada para manter algo do que conquistou. Descobri então que ela havia assinado um contrato secreto, uma manobra sorrateira para transferir direitos importantes sobre bens e propriedades para terceiros desconhecidos. Uma tentativa clara de me prejudicar e driblar a justiça. Foi um choque descobrir isso, mas também uma oportunidade. Guardei a surpresa para mim.
E imediatamente procurei um advogado experiente em direito familiar e empresarial. Juntos, revisamos cada detalhe do contrato fraudulento, planejando uma ação judicial para anular aquele documento, protegendo assim o que era meu por direito e o que pertencia à família. Enquanto o processo legal se desenrolava, mantive uma postura pública calma e controlada, mostrando aos familiares e amigos que eu não era mais a vítima silenciosa, mas sim um homem que tinha tomado as rédeas do seu destino. Com isso, alguns que antes se mostravam duvidosos começaram a se posicionar ao meu lado, fortalecendo minha causa. A fraqueza de Ana se tornou visível para todos. Suas tentativas de contato foram ignoradas. Suas justificativas para os atos se transformaram em desculpas vazias. E sua arrogância deu lugar a um desespero claro e silencioso. Ela estava isolada, e isso doía mais do que qualquer palavra que eu pudesse dizer. Chegou o dia da Assembleia Familiar decisiva, convocada para resolver de vez os rumos da herança, dos bens e das responsabilidades. A sala estava cheia de olhares, sérios e tensos, e eu sentia o peso da história que estava prestes a ser escrita ali. Com calma, apresentei o resultado da investigação jurídica, exibindo a prova do contrato fraudulento e pedindo que a família apoiasse a anulação daquele documento, para que a verdade e a justiça prevalecessem. A reação foi imediata. Murmúrios de aprovação, olhares de choque para Ana, que agora tentava, em vão, recuperar alguma dignidade. A votação foi unânime. Por decisão da família, Ana foi retirada de todas as responsabilidades legais e financeiras, cortada oficialmente de qualquer vínculo com o patrimônio e as decisões familiares. O mesmo grupo que um dia a acolheu com carinho, agora a rejeitava com firmeza e indignação. Ela caiu na real naquele instante diante de todos. O olhar que antes era altivo e cheio de superioridade se perdeu em lágrimas silenciosas. A mulher, que me humilhou em público, me fez sentir pequeno e indigno. Agora era a humilhada. Uma vingança fria, lenta e impiedosa, mas perfeitamente justa. Naquele instante, eu não gritei, não comemorei. Apenas olhei para ela com uma serenidade que cortava mais do que qualquer palavra. A lição estava dada, a justiça feita. E eu sabia que a dor dela era o preço de tudo que ela fez. O silêncio que se seguiu foi pesado, como uma sentença definitiva. Ana saiu daquela reunião para nunca mais voltar, enquanto eu sentia a paz que só quem foi verdadeiramente traído e conseguiu dar a volta por cima conhece. Se você acompanhou essa história até o final, não se esqueça. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe para que mais pessoas possam ouvir histórias reais de superação e justiça. Obrigado por estar aqui e até a próxima narrativa impactante.